Microfone Jovem Pan na Europa. Agora a gente faz contato com o nosso correspondente Luca Bassani, que traz as últimas informações de lá, claro, sobre a guerra. Luca, tudo bem? Bem-vindo, viu? Obrigada pela participação. Existem militares brasileiros participando da guerra em solo ucraniano? Bom dia, Adriana. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Exatamente, nós vemos essa tendência crescendo. Os ucranianos abriram as suas fronteiras para aqueles que quisessem vir ao país e lutar ao lado dos ucranianos. São mais de 20 mil pessoas que já chegaram na Ucrânia, provenientes de outros países, e nessa conta temos aí 2 brasileiros, um deles que morava aqui na Alemanha, que mora aqui na Alemanha e foi diretamente de carro até a fronteira com a Polônia e de lá atravessou porque diz que quer mesmo ajudar o povo ucraniano nesse momento de luta. Lembrando que muitas dessas pessoas têm algum tipo de passado militar, então não são pessoas desconhecidas nesse meio da guerra. Inclusive, numa entrevista dada a um dos veículos de comunicação no Brasil, ele comunicou que há pessoas que lutaram no Afeganistão, na Síria, no Iraque. Então, você vê que é um nível alto, mas nós sabemos que, por mais que pessoas experientes se juntem ao exército ucraniano, a própria questão bélica, né? A superioridade bélica dos russos ainda é difícil de ser contestada e por isso que nós temos que observar se realmente esse acréscimo de homens no exército ucraniano faz alguma diferença. Mas é interessante ver também pessoas se mobilizando, não do aspecto da solidariedade, não apenas do aspecto da solidariedade através das doações e da ajuda aos refugiados, mas também do aspecto militar efetivo, já que a OTAN não pode mandar seus soldados. Essas pessoas acharam um meio de poder lutar lado a lado com os ucranianos. Luca, o presidente da Ucrânia insiste em uma presença militar maior e vem pedindo sistematicamente ajuda da OTAN, os caças poloneses. Ontem, na conferência com o presidente da Polônia, houve essa discussão com a vice Kamala Harris dos Estados Unidos. E eu pergunto para você, de que forma há essa pressão da Ucrânia para tentar aumentar esse poderio bélico e efetivamente tentar conter o avanço dos russos? Bom, Thiago, a gente sabe que desde o princípio a OTAN e os países ocidentais falaram de uma maneira bastante enfática contra a Rússia e prometendo ajuda, por mais que eles já soubessem que seria difícil uma ajuda militar de verdade dentro da Ucrânia, por a Ucrânia não fazer parte da OTAN. O presidente Zelensky, ele não tem outra opção a não ser ficar pedindo essa ajuda todos os dias, porque o país dele foi invadido, está em guerra, muitos civis morrendo, os bombardeios se tornaram cada vez mais frequentes em cidades muito populosas, principalmente aquelas que nós temos visto, imagens que temos visto de Mariupol e de Kharkiv, e com isso essa pressão do Ocidente acaba sendo uma das únicas alternativas, por mais que ele também saiba que é difícil isso acontecer. Do aspecto de doações de armamentos, a Polônia tentou, através de um sistema meio de triangulação, mandar seus caças antigos para a Polônia, para a Ucrânia, através dos Estados Unidos, mas os americanos não aceitaram, já que os russos disseram que isso poderia ser interpretado também como uma declaração de guerra indireta, pois envolveria, obviamente, armamentos pesados, esses caças MiG que a Polônia tem. E o presidente Zelensky tem pressionado as autoridades ocidentais para mais doações e algumas delas têm chegado. Nós sabemos também que há um problema logístico para todos esses armamentos conseguirem não só chegar nas proximidades da Ucrânia, mas entrar no território ucraniano, porque em algumas localidades eles podem ser interceptados. E por mais que a parte oeste do país seja ainda segura e por lá os armamentos pudessem chegar, eles têm que ser transportados às cidades onde a guerra está acontecendo de forma mais intensa, que é Kiev, os arredores de Kiev, Kharkiv, Mariupol. Então o transporte dentro da Ucrânia seria muito difícil porque esses bombardeios e essas interceptações dos russos também podem acontecer. É algo bastante complexo, mas é uma das únicas alternativas que sobra na mão dele, pensando que o país está entrando aí já na terceira semana de guerra. Pois é, há uma preocupação muito grande com vidas, né, Luca? Corredores humanitários, os corredores estão funcionando? A partir de quais cidades, em qual direção? O que principalmente ficou combinado no tão esperado encontro de ontem entre as duas autoridades, russa e ucraniana?
Olha, Adriana, ontem, depois daquela reunião que nós tivemos na Turquia entre ambos os chanceleres, não ficou decidido nada de maneira formal, mas depois a Rússia anunciou que liberaria o acesso de mais de 5 corredores humanitários, muitos deles indo em direção à Rússia, o que não agradou muito à Ucrânia, porque, obviamente, muitos dos ucranianos não querem se dirigir ao país agressor. Por mais que haja esses vínculos históricos, até próprios vínculos linguísticos da língua ucraniana e russa, poucos ucranianos se são dada a oportunidade de vir para a Europa, União Europeia, ou ir para a Rússia, eles não vão escolher a Rússia. Mas os russos dizem que mais de 100 mil ucranianos já chegaram em seu território desde o começo da guerra. E a gente vê os corredores, você perguntou da localização, muitos deles estão na região de Mariupol, que está bem próxima das províncias rebeldes, lá de Donetsk e Lugansk, mas a gente vira e mexe também escuta muitos relatos sobre a quebra desses corredores, bombardeios também em áreas civis e pessoas que estão tentando se deslocar também morrendo nesse caminho, além da cidade de Kharkiv e Sumy, no nordeste do país, que também está lá próxima da fronteira com a Rússia e com a Bielorrússia. Então a gente vê que em Kiev ou até mesmo em outras cidades, talvez Kherson, as cidades mais ao sul, que estão mais próximas da Europa, não está havendo uma facilitação por parte dos russos para que as pessoas se desloquem, é sempre no sentido Rússia, e que envolve muitas críticas por parte dos ucranianos e também algumas análises que a gente escuta aqui na Europa do motivo pelo qual, através do qual os russos querem trazer refugiados ao seu país, tem muito a ver com a questão da política interna, eles poderem utilizar esses refugiados ucranianos para justificar ao seu povo que o governo ucraniano é verdadeiramente tirânico, é tão ruim que eles estão buscando refúgio na Rússia. Se a Rússia fosse a vilã, eles não viriam para cá, exatamente para poder manipular a opinião pública que na Rússia tem sido tão afetada nos últimos dias com a proibição de diversos órgãos de jornalismo, diversas mídias sociais e também a própria detenção de muitas pessoas que vão nas ruas protestar. Mais de 13 mil já foram presas desde o começo da guerra. Então os russos também trabalham bastante nessa questão da retórica, na questão da imagem, para dentro do seu país, porque já tem um inimigo fora e o que eles não querem nesse momento são novas insurgências, novos problemas surgindo também de dentro para fora da Rússia. Ô Luca, mais uma questão, qual é a repercussão aí na Europa dessa decisão do presidente Vladimir Putin sobre as empresas que atuam na Rússia? Ele pode se apossar dessas empresas que vêm adotando sanções contra os russos? Qual é a repercussão na Europa nesse momento? Muitos aqui disseram, Thiago, que é uma ideia que mostra bastante quão autocrata e quão pouco democrático o presidente Putin mas ao mesmo tempo, do ponto de vista legal, há várias implicações. Por mais que essas empresas tenham atuação na Rússia, por elas não serem empresas russas, há uma limitação naquilo que ele pode efetivamente fazer ou pode tomar ou se apoderar daquelas empresas. A gente escutou falar sobre McDonald's e outras coisas no dia de ontem, o que parece, de certa forma, fantasioso, é mais um jogo de retórica do que algo que possa ser colocado em prática. Porque nós sabemos que muitas dessas empresas estrangeiras que atuam na Rússia, por mais que os russos detenham o controle delas na Rússia, todos os suprimentos, todos os materiais, ou até mesmo os alimentos que são fornecidos para que essas empresas funcionem em loco, vêm do Ocidente, vêm de países estrangeiros. E no momento, esse fluxo está bloqueado, seja por via aérea, seja por via terrestre, com os países europeus, e também pela via marítima. Há alguma limitação já no Mar Negro. Então a gente vê que, por mais que ele queira fazer isso, é muito difícil colocar em prática, já que ele depende de muitas coisas vindo de fora e nada está chegando na Rússia nesse momento. Então a gente vê também como vítimas nessa história são obviamente os ucranianos na primeira colocação, mas os russos dentro do seu país, que sofrem com a desinformação, sofrem agora com uma grande inflação e crise econômica e não têm o direito básico de poder se colocar contra essa situação, com medo da repressão, com medo de ser colocado na prisão. Realmente uma situação dramática, e o presidente Putin sempre tenta tirar ganhos políticos através das suas
decisões, por mais que no fundo elas não sejam colocadas em prática por várias limitações que nós temos. Claro, e o mundo inteiro vai sofrendo junto as consequências dessa guerra, das sanções impostas à Rússia. Agora a gente falava com o Luca há pouco sobre corredores humanitários. A abertura deles estava atrelada também a um cessar-fogo. Como que foi de ontem para hoje na Ucrânia? Bombardeios foram registrados, o cessar-fogo também não está sendo respeitado. E de ontem para hoje, quantas pessoas deixaram a Ucrânia? Como está o número de refugiados? Olha, Adriana, o número atual é de 2.300.000. Ontem no jornal, ao longo do dia, nós passamos o número de 2.100.000, então um acréscimo de 200.000 pessoas praticamente em apenas 24 horas, o que deixa nesse 16º dia, se eu não me engano, de guerra, a média por dia acima dos 100.000, 120.000 pessoas por dia, o que é bastante grande, considerando o tamanho da Ucrânia. Quanto aos corredores humanitários, nós sabemos que houve a quebra desses corredores na região de Mariupol, principalmente, que foi a cidade de onde recebemos as imagens mais chocantes, né, de bombardeios em escolas, em maternidades, em igrejas e hospitais. E isso está se concentrando mais na parte periférica da cidade, do lado oeste. Se nós pensarmos que os russos dominaram Kherson, e dominam já a Crimeia, o que eles querem é conseguir tomar Mariupol para que tenham um território contínuo desde a Crimeia até as províncias rebeldes, para que toda aquela região ao sul seja dominada pela Rússia, não tenha um bloqueio ucraniano no meio. Então, todos os esforços do ponto de vista militar estão sendo feitos nessa região, primeiramente, também para isolar a Ucrânia do acesso que eles têm ao Mar Negro, dificultando a chegada de mantimentos, a chegada de eventual ajuda militar, e com isso eles estão apelando para métodos bastante violentos em áreas civis para tentar fazer com que os militares na região de Mariupol eventualmente se rendam. Eu acho que isso é difícil, o povo ucraniano tem mostrado bastante resiliência, tem lutado de forma bastante nobre, apesar de todas as dificuldades estarem numericamente em desvantagem. Nós vemos que eles estão dispostos a não abrir mão dessa região, que é tão importante do ponto de vista militar e estratégico, e ao mesmo tempo não se sabe até que ponto os russos vão aumentar a quantidade da sua violência ou os métodos utilizados, eventualmente com armas termobáricas, essas armas bombas a vácuo, que tem um choque de destruição, raio de destruição maior, eventualmente já se escuta falar de armas químicas. Então temos que tomar cuidado também com as guerras de versões, mas as imagens que chegaram nos últimos dias são devastadoras. Eles são de terra completamente arrasada, cidades destruídas quase ao mesmo nível que a gente via em fotos históricas da Segunda Guerra, além, é claro, da crise humanitária com milhares de pessoas civis mortas e milhões de pessoas desalentadas que deixaram seu país até o momento. Luca, e na medida que o tempo vai passando, há uma ampliação da saída de pessoas da Ucrânia. Por exemplo, a Polônia recebe um contingente muito grande e há uma preocupação. Será que esses países suportam receber tanta gente? Nesse começo há muita solidariedade, mas o problema é que no médio e longo prazo essas pessoas vão ficar onde, né? Pois é, Tiago, nós estamos observando que na Polônia acredita-se que mais de 1 milhão de pessoas já chegaram. Desse contingente de 2.300.000 refugiados, 1 milhão praticamente se deslocou para a Polônia. A Polônia é um país que teve um desenvolvimento crescente, constante nos últimos 20 anos, os índices econômicos comparados com países da Europa Central são até melhores em alguns casos, mas sabemos de toda a limitação da infraestrutura e também da quantidade de dinheiro que o Estado polonês tem em comparação com o Estado francês, alemão, italiano. Mas o que a gente vê são diferentes estratégias. Na Polônia, por exemplo, nós temos os centros para refugiados nas primeiras cidades fronteiriças, onde eles são bem recebidos, os mantimentos, alimentos, roupas e também aqueles alojamentos para que eles possam primeiramente ficar lá, mas depois eles se distribuem para o país. Um contato meu, inclusive uma amiga minha da cidade de Kharkiv, que eu já relatei, ficou muitos dias nas estações de metrô, conseguiu fugir para a Polônia e agora já está em Gdansk, que é uma cidade aí no Mar Báltico, lá no norte da Polônia. Então, ela ficou nesse centro de alojamento inicialmente e depois eles se distribuem não só pela Polônia,
como para o resto da Europa. A questão é que países como a Romênia e também a Hungria têm essa dificuldade econômica um pouco mais a dificuldade econômica é um pouco maior, e com isso, ao longo prazo, eu não sei se eles conseguem receber essa quantidade grande de refugiados por muito tempo. Muitos calculam que vai chegar a 4 milhões, talvez 5 milhões esse número, e se for distribuído proporcionalmente, como está sendo agora, nós vemos grande preocupação interna na União Europeia, nesses países fronteiriços, do aspecto econômico, porque estamos ainda na recuperação econômica pós-pandemia, e também a própria questão do aumento dos preços, que é ocasionada pelo aumento do combustível. Aqui na Alemanha, o combustível, que é geralmente 1,30, 1,50 euros, já está em 2,10, 2,20 euros. Então, esse acréscimo também vai ser passado para o consumidor, e os países que também vivem dificuldades econômicas tendem a ter mais ainda. Obviamente que todos pensam no aspecto humanitário, mas ao longo prazo, uma vez que a guerra se normalize ou pelo menos acabe, esse aspecto econômico que vai se tornar o preponderante e pode acarretar também em algum tipo de cisão dentro do bloco europeu por conta dos próprios custos que isso vai causar aos países.